Irmão, abra sua Bíblia, vamos para o lado. 1 Crônicas, lá no início da Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 13. Vamos ler o versículo 9 em diante. Versículo 9. E chegando-se à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar o quê? A arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu o que? A ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de quê? Tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Olha o 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Pai, irmão, o Davi, logo quando ele começou a reinar, e isso é a melhor coisa, irmão, a coisa mais importante que a gente precisa aprender. O Davi queria levar a arca de Deus para a sua casa. Ele queria levar a arca de Deus para o seu reino. A arca de Deus, irmão, simbolizava a presença de Deus. Então Davi sentiu no coração: eu quero levar a presença de Deus para a minha casa. Eu quero levar a presença de Deus para o meu reino. Eu quero reinar em Israel com a presença de Deus. Boa coisa, ótima coisa. Isso a gente tem que procurar, irmão. Procurar ter a presença de Deus em nossa vida. Só que o Davi, irmão, ele achou que a presença de Deus entraria na sua casa de qualquer jeito, que a presença de Deus estaria com ele da forma que ele acharia. Se você ler do versículo 1 até o 8, onde conta toda a história completa, o Davi reuniu o povo, o Davi fez um carro de boi novo, pegou bois que nunca foi usado, fez, olha, deve ter gastado um dinheiro bom, fez uma carroça, um carro de boi bom, ótimo, colocou a arca de Deus em cima, colocou louvores, cantores, olha, pulando, se alegrando, fazendo um culto mesmo, com alegria e levando a arca. Só que chegou até um certo momento, e os bois levando a arca, os bois começaram a tropeçar, e a arca com o carro começou a tombar para cair no chão, e usar com toda boa intenção: opa, a arca de Deus vai cair, peraí, não pode, e colocou a mão e segurou a arca, para a arca não cair. Boa intenção, não é? Boa intenção. Mas, irmão, saiu o poder de Deus da arca, porque ali tinha o poder do Senhor, e quando ele pôs a mão na arca, ele morreu na hora. E o Davi diz aqui, ele temeu, e ele fez uma pergunta aqui, no versículo 12, que diz assim: e naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? E olha o que ele diz no 13: pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém fez retirar a arca à casa de Obed-edom, o geteu. Irmão, e aí ele temeu, aí ele não sabia o que fazer, ele não sabia. Aí ele viu a casa de Obed-edom, levou a arca até a casa de Obed-edom. Irmão, só que o Obed-edom soube receber a presença de Deus. Irmão, olha o que diz no versículo 14 que nós lemos, 14:
Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. Quantos meses? 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou quem? A casa de Obed-edom. E o que? Tudo que ele tinha. Irmão, para a nossa vida ser abençoada, tenha a presença de Deus na sua vida. Tenha a presença de Deus na sua casa. Irmão, o Obed soube tratar de uma maneira tão aqui especial. Ele, vamos dizer assim, talvez ele tinha um conhecimento de como tratar com a arca de Deus, ao ponto que Deus abençoou. O Davi não soube lidar com a presença, trazer a presença, e isso gerou um mal. Por quê, irmão? Olha só, o mais importante, precisamos da presença de Deus. Quer a sua família abençoada? Traga a presença de Deus. Seja você a pessoa que busque. Seja você a pessoa que leve para a sua casa a presença de Deus. Com a presença de Deus, irmão, a sua casa e tudo que você tem é o que? Abençoado. 3 meses que ficou lá a presença de Deus, 3 meses foi abençoada a vida dele. 3 meses a casa, 3 meses a família. Você pode falar, tudo quanto tinha, tudo quanto tinha. A finanças foi abençoada? Era dele, foi abençoado. Ah, o relacionamento da família era dele, foi abençoado. A vida de casado, marido, mulher, tal, foi abençoado? Foi abençoado. Irmão, tudo quanto ele tinha, a saúde dele, da casa dele, foi o quê? Irmão, se tinha mal, se tinha enfermidade, se tinha um problema, a presença de Deus abençoou tudo. É isso que a gente precisa. Só que aí que eu ressalto, eu não consigo levar a presença de Deus do meu jeito. Ah não, Deus está na minha casa, por que Ele está na sua casa? Ah, porque eu sou uma pessoa boa. Não é assim. Ah, é porque eu chamei a presença dele, Ele está aqui. Não é bem assim que funciona. O Davi achou que podia levar a presença de Deus do jeito que ele achava. E aí ele viu que ele não estava conseguindo levar. O Obed-edom, irmão, Deus abençoou. Porque ele sabia como tratar da arca. Ele sabia como ter a arca dentro da sua casa. Por isso que abençoou. O Davi temeu e perguntou. E é coisa que a gente tem que fazer. Como que eu trarei a arca de Deus para a minha vida? Em outras palavras, como que eu posso trazer a presença de Deus para a minha casa? Puxa, pastor, minha casa é guerra. Mas como que eu posso trazer a paz? Como que eu posso trazer a felicidade? Como que eu posso trazer uma vida financeira abençoada? Como que eu posso... É aí que começa a bênção. Quando você começa a se questionar. Porque quando eu e você começamos a se questionar, nós começamos a procurar respostas, sim ou não? Irmão, quer saber como Deus quer? Vá à Escritura. Quer saber como levar a presença de Deus para a sua casa? Está aqui, irmão. O Senhor, Ele deixou revelado para nós. Ele deixou esse manual. Só que muitas vezes a gente coloca o manual de lado e não, Deus, vamos comigo, porque aonde o Senhor está. Olha, até debaixo daqui dessa pedra, o Senhor está. A presença de Deus está em todo lugar. Não é bem assim. O Davi não conseguiu levar, porque ele estava levando do jeito dele, não do jeito que Deus deixou marcado. Aí nesse livro mesmo, no capítulo 15, o Davi se questionou. O Davi se perguntou, capítulo 15, versículo 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão quem? Os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. O Davi descobriu: puxa, não é em cima de carro de boi. Eu estou tentando levar a presença de Deus do meu jeito. Eu achei que fazendo um culto bonito, pulando, dançando atrás do carro de boi, Deus ia se agradar e a sua presença é para a minha vida. Não.
Irmão, o Senhor ele não vai por causa de religiosidade. Ele não vai por algo bonito, é muito bonito. Ele vai de acordo com o que está escrito. Da maneira que Ele deixou revelada, se você andar, fazer, praticar, agir daquela maneira, você vai acertar. A presença de Deus vai. Ele entendeu, olha, fizemos errado. Os únicos que podem levar a arca não é carroça de boi, não é qualquer pessoa. Não é do meu jeito que eu achei, é os levitas. É os levitas que devem levar. O Senhor os elegeu. O levita era o povo da tribo de Levi. Eles eram, vamos dizer assim, os obreiros do sacerdócio. Eles cuidavam das partes práticas, quando os sacerdotes cuidavam da parte espiritual. Você está me entendendo? Eles traziam a lei, eles abençoavam, como Eli, quando abençoou a Ana. Ele estava lá sentado à porta da tenda da congregação. Ele tem a bênção espiritual. O povo, os levitas, não eram os cantores que ele fala, eu sou levita da igreja, eram os obreiros. Levitas são os filhos de Levi. Eles foram eleitos pelo Senhor para cuidar da casa de Deus. Só eles que podiam cuidar. Então só eles que podiam levar a arca, e não era de qualquer jeito. Pula lá para o versículo 12. Olha o que diz: e disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, os levitas tinham que se santificar, não podiam levar a arca de qualquer jeito. Primeiro se santifica, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor. Então, olha, para subir a arca, se santifique primeiro, não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito. Santificar como? Vai na Escritura, a Escritura diz, eles tinham que se santificar conforme a Escritura falava, e eles fizeram. Vossos pais, vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que tenho preparado. Olha o 13: pois que, porquanto primeiro vós assim ou não fizeste, o Senhor fez ruptura em nós. Ele está falando lá do Uzá, que deu aquele problema, porque não o buscamos segundo o que? A ordenança, segundo conforme ele deixou escrito. Olha o que ele diz mais, 14: santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aonde? Nos ombros, como Moisés tinha, conforme o que? A palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Irmão, não era em cima de carro de boi, era sobre os ombros. Por isso que Jesus ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você consegue trazer a presença de Deus, irmão, quando você conhece a verdade. É assim, é desse jeito que eu levo a presença de Deus para a minha vida. Por isso que a palavra do Senhor diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, por falta de entendimento. O meu povo não me entende. Irmão, está escrito nesse livro como você é curado, como você prospera diante de Deus, como que você tem uma vida abençoada diante de Deus, como você tem uma família abençoada diante de Deus. O Senhor Jesus falou: sem mim nada podereis fazer. Irmão, sem Jesus eu não consigo trazer a bênção de Deus. Jesus é a presença de Deus, Jesus é a palavra de Deus. Se eu não tiver a palavra de Deus na minha vida, dirigindo a minha vida, a presença de Deus não vem, irmão. A presença de Deus não entra na nossa vida. O Davi entendeu: olha, é desse jeito, a gente não fez do primeiro jeito, da primeira vez, por isso que abriu e usar aquela ferida, fez ruptura em nós. Olha, santifique-se, vocês têm que se santificar e levar a arca sobre o ombro. Ele entendeu, por quê? Porque ele foi na Escritura.
Quando você aprender, quando eu aprender a ler a Escritura, peraí, meu Deus, eu quero a tua presença, eu quero invocar a tua presença, eu preciso do Senhor. Irmão, olha o que o Senhor diz em Josué. Vamos lá em Josué, lá no início da Bíblia, sexto livro da Bíblia, Josué, capítulo 7. Olha o que o Senhor fala. Não é do meu jeito, irmão. Ah, pastor, vai ser do meu jeito. Não, porque a presença de Deus é atraída pela sua palavra. Não é pelo que eu acho. Olha o Davi era ungido. O Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que Deus olhou para ele e se agradou. Mas isso não tem nada a ver, irmão, com, vamos dizer assim, com a presença de Deus. A presença de Deus vem se você anda de acordo com o que Deus falou. O agir de Deus vai estar na nossa vida se eu andar de acordo com ele. O que o Davi tinha? Unção, uma responsabilidade de rei, ele tinha um encargo sobre ele. Mas irmão, Obed-Edom, quem era Obed-Edom? Não sei, mas ele soube andar na palavra e a presença de Deus ficou lá na casa dele. Ele soube, irmão, ele sabia como tratar da arca e Deus abençoou a vida dele. Irmão, o mais importante é guardar a palavra e andar na palavra. Se você não guarda a palavra, você perde a presença de Deus. Se você não pratica, pastor, é só na igreja? Não, no seu dia a dia você atrai a presença de Deus. Quando você anda e faz de acordo com o que agrada. Olha o versículo 10, Josué 7, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que está prostrado assim sobre o teu rosto? Para um minutinho aí. Sabe o que aconteceu aqui, irmão? O povo de Deus entrou e conquistou Jericó, uma grande nação, poderosa, forte, tinha uma muralha, irmão, enorme, intransponível. E eles, ouvindo a palavra de Deus e praticando como a palavra de Deus diz: olha, vocês vão rodear por 7 dias, né, a muralha, e no 7º dia vão rodar 7 vezes, e na 7ª vez vocês vão gritar. Então o Senhor foi falando: faça isso, faz assim, desse jeito, dessa forma. Quando ele fez, irmão, eles fizeram, a muralha caiu, e eles venceram aquele inimigo. Por quê? A presença de Deus estava com eles, eles agindo de acordo conforme o Senhor fala. Conforme o Senhor, irmão, ele me orienta, me te orienta, a presença de Deus fica comigo. Mas, irmão, aí veio uma cidadezinha que era pequena, chamada Ai. Eles olharam: ah não, olha, vamos poupar o povo, vamos só com tantos mil aí, que a gente vence, que a gente vai. Mas aí teve um tal de fulano, Acã, que olhou coisa que Deus falou que não era para mexer, que não era para pegar, que aquilo era maldito, e ele foi lá e pegou. Ah, ninguém está vendo? Olha, eu preciso, a minha oportunidade. E ele pegou e escondeu na tenda dele. Ninguém viu, ninguém ficou sabendo, nem Josué viu. Mas esse crente foi lá e escondeu. Mas quem vê, irmão? Deus vê. Ah, olha, o pastor não está vendo, o obreiro não está vendo, o irmãozinho que vai comigo não está vendo, ninguém está vendo. Tá bom, ninguém vê, ninguém viu, mas Deus vê. E aí a gente perde a presença de Deus. Olha o que aconteceu aqui, 11. Aí Deus fala para o Josué o que aconteceu. Israel pecou e até transgrediram o meu conserto, a minha aliança, né, que lhes tinha ordenado. Quer dizer, deu uma palavra, deu uma ordem, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, até debaixo da sua bagagem puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão o quê? Amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desraigardes ou tirar, arrancar
anátema do meio de vós. Irmão, eles foram lutar com aquele povo que era pequenininho diante do povo de Deus, e o povo de Deus perdeu diante daquele inimigo pequenininho. Perdeu, irmão. E aí o Senhor falou: sabe por que vocês perderam? Porque pecaram. Aquilo que eu mandei não fazer, fizeram. Esconderam, mentiram, achou que eu não estava vendo. Mas enquanto estiver esse mal na vida de vocês, eu não serei convosco. Quer dizer, a minha presença não vai estar com vocês. Quando eles transgrediram, não andaram na palavra, pelo Acã. Isso aqui foi escrito, irmão, para a gente entender. Quando você deixa a palavra de Deus, você está largando a presença de Deus. Transgride a palavra de Deus, vai transgredindo, parece que ninguém está vendo, está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas, irmão, vem uma lutinha desse tamanho e derruba o crente. Vem uma dor de cabeça desse tamanho e mata o crente. Você está entendendo, irmão? Irmão, por quê? Ele disse: não serei mais convosco. Misericórdia. A presença de Deus que eu quero que abençoe a minha vida. Falou: estão amaldiçoados. Foi Deus que amaldiçoou? Não. Irmão, se a gente andar com Deus, somos abençoados. Se deixarmos de andar com Deus, é o inverso. Somos amaldiçoados. Porque se a bênção está com Ele, eu estou te dando as costas para a bênção, eu estou indo para onde? Para o mal. Para o mal, irmão. Não é Deus. Ai, meu Deus, por que aconteceu? Guarda a tua palavra. Ande na palavra. Receba a presença de Deus. O Davi falou: eu entendi, eu tenho que praticar de acordo com a palavra, para que a presença de Deus venha na minha vida. Olha o que diz lá em João capítulo 14, versículo 21. O Senhor Jesus dando a receita para você ter a presença de Deus que abençoa a sua vida. Como que eu tenho, pastor, a presença de Deus na minha vida? Está aqui. Como que eu levo a presença de Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e é o que esquece? É o que deixa largado? Não, é o que guarda. Este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Olha o que diz o versículo 23. Jesus respondendo, disse-lhe: se alguém me ama, guardará o quê? A minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Glória a Deus, irmão. Irmão, é desse jeito, para que eu tenha a presença de Deus, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo na minha vida, na minha casa. É simples, é guardar a palavra de Jesus. Ele está dizendo: aquele que me ama. Quem é aquele que ama? Aquele que fala: Jesus, eu te amo. Ah, eu te amo, Jesus, eu te amo. Aí acabou o culto, acabou a oração, ele vai e faz uma coisa errada. Não, este é o que me ama, é aquele que guarda a minha palavra. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Irmão, aí você atrai a presença de Deus para a sua vida. Amém, irmão? Deixou de ser a arca de Deus, agora é o próprio Deus, a presença dele. Ele está dizendo, Jesus está falando: aquele que guarda a minha palavra e a executa, eu e o meu Pai viremos para Ele. Coisa boa, irmão. Sua vida não vai ter demônio, você não vai ter uma vida endemoniada, mas você tem que guardar a palavra. A palavra de Deus vai requerer renúncia. A palavra de Deus, irmão, quando Ele pedir, tira isso, mas o seu corpo gosta, aí você fala: sim, Senhor, eu vou tirar. Você está recebendo a presença de Deus. É o segredo para a gente ter uma vida abençoada. É fácil guardar a palavra de Deus? Não, mas é simples. O segredo é simples, mas de nós, irmão, vai requerer perseverança.
Por isso que o Senhor fala: aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Perseverar, irmão, é quando tudo te joga para trás e você continua marchando para frente. Eu vou chegar lá, eu vou cumprir a palavra, eu vou fazer. Tudo está mandando você desistir, tudo está mandando você parar, mas você fala: não, eu vou continuar. Isso é perseverança. Todo está dizendo, todo mundo está dizendo: larga disso, para disso, desista, larga. E você fala: não, eu vou continuar em Cristo. Este é o que me ama. E aí ele diz, é promessa. 23, se Jesus respondeu, disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, executar a palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus quer que a presença dele esteja na nossa vida, na sua vida. É o desejo de Deus, irmão. Deus quer habitar conosco. O Senhor quer habitar contigo. Irmão, seja como Obed-Edom, saiba tratar a presença de Deus para que Ele abençoe a sua vida em tudo quanto você tem. Guarda a palavra de Deus, irmão. Este é o segredo. Guarda a palavra de Deus. Olha o que diz no Salmo 97, a gente encerra. Meio da Bíblia. Se você guardar a palavra, você tem a presença. Você tem Deus com você. Versículo 5: os montes se derretem como cera. No que? Na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Você prestou atenção? Os montes se derretem como cera. Você já acendeu uma vela, né? Aí você coloca o foguinho lá. De repente ela... mas não é tão rápido assim. Ela vai derretendo, vai derretendo, vai derretendo, vai derretendo. Ela não consegue se manter, né? Por causa do quê? Do fogo que está ali. Por causa daquele fogo aceso, se você apagar, a vela continua intacta. Mas se tiver um fogo, irmão, aceso, ele vai consumir aquela vela até o fim. A cera vai derretendo. Olha o que o Senhor fala: os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Qual é o seu monte? Qual é o seu monte de problema? Você está entendendo, irmão? Na presença do Senhor, esse monte se derrete. Mas a gente precisa do quê? Da presença. Se você apaga a presença, ele continua intacto. Mas na presença do Senhor, por isso que você tem que cumprir a palavra. Porque a presença de Deus vem para aquele que guarda a palavra, aquele que executa a palavra. Aí você pode usar o nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso que o Senhor Jesus falou: qualquer que disser, a primeira coisa, tem de fé em Deus. E qualquer que disser a esse monte: ergue-te daqui e transplanta-te lá no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que aquilo que ele disse vai se cumprir, tudo que vocês disserem vai ser feito. Diante do monte é guardar a palavra, irmão. Esse é o segredo. Aquilo que o Senhor te ensina, lendo a Bíblia, falou para você, virou um mandamento para você. Guarde. Se o Senhor fala: santifica os seus olhos, está vendo coisa errada, santifica. Fique na presença, irmão, não sai da presença. Olha, deixa esse negócio aí é pecado, larga isso. Ô Senhor, misericórdia, larga, peça perdão, a presença fica com você. E aí o monte se derrete diante da presença, vai derretendo, você vai ver aquele problema, aquela dificuldade vai se tornar em nada. Não é de uma hora para outra, não é mas ele vai derretendo, vai perdendo a força, vai se tornar em nada. Traga a presença de Deus na sua vida. Traga a presença de Deus para a sua casa. O segredo é esse, irmão.